Aquele chamado chegou quase no final do plantão. Já passava das 5 da manhã quando a central acionou a ambulância. Idosa com parada respiratória. Endereço numa área mais afastada da cidade, um desses bairros antigos de casas grandes que foram ficando abandonadas com o tempo. A gente foi rápido, eu e mais 2 técnicos. A casa era uma dessas construções antigas, de 2 andares, com um pequeno jardim na frente todo tomado pelo mato. Parecia abandonada. As janelas estavam fechadas com tábuas de madeira e a tinta da fachada estava toda descascada. Um vizinho nos esperava na calçada. Foi ele quem chamou a ambulância. Disse que morava ali do lado há anos e que raramente via movimento na casa. Só um carro que aparecia de vez em quando, geralmente uma vez por semana. Contou que ouviu uns barulhos estranhos durante a madrugada e quando foi verificar pela janela do 2º andar da casa dele, viu uma luz fraca e algo que parecia um corpo caído. A porta da frente estava trancada. Tivemos que entrar com a ajuda da polícia que arrombou. E aí, meu Deus, o cheiro era insuportável. Uma mistura de fezes, comida podre, mofo e algo ainda pior que não consigo nem descrever direito. Cobrimos o rosto com máscaras, mas mesmo assim era difícil respirar lá dentro. A casa por dentro era um cenário de horror. Lixo acumulado por todo lado, restos de comida espalhados pelo chão, manchas de fezes nas paredes, roupas sujas jogadas pelos cantos. As escadas para o 2º andar estavam parcialmente bloqueadas por móveis quebrados e mais lixo. Tivemos que fazer um caminho, empurrando tudo para o lado. No 2º andar, o cheiro ficava ainda pior. Seguimos até um quarto no final do corredor, de onde vinha uma luz fraquinha. E lá encontramos ela, uma senhora idosa, devia ter seus 80 anos ou mais, deitada numa cama imunda. Estava praticamente esquelética, a pele grudada nos ossos, coberta apenas por um lençol sujo e rasgado. Do lado da cama, uma mesinha com um copo de água pela metade e alguns comprimidos espalhados. Ela ainda respirava, mas com muita dificuldade. A frequência cardíaca estava fraquíssima, a pressão quase inexistente. Tinha escaras por todo o corpo, algumas tão profundas que dava para ver o osso. Sinais claros de desnutrição severa e desidratação. Era evidente que ela estava naquela situação há muito tempo. Colocamos ela no oxigênio portátil e preparamos para remover. Enquanto estabilizávamos para o transporte, encontramos uma carteira de identidade na mesinha ao lado. O nome dela era Maria, tinha 83 anos. Na parede do quarto tinha algumas fotos antigas. Uma mostrava ela mais jovem, com o que parecia ser seu marido, e 2 filhos homens, já adultos. As fotos eram velhas, amareladas pelo tempo. Precisamos chamar reforço para conseguir descer ela pelas escadas. A casa era um labirinto de sujeira e entulho. Quando finalmente conseguimos colocar na ambulância, ela estava um pouco mais estável com o oxigênio, mas ainda em estado crítico. O médico regulador orientou o transporte imediato para o hospital mais próximo. Foi durante o trajeto que aconteceu algo que me deixou gelado. Enquanto checava os sinais vitais dela, de repente ela abriu os olhos. Olhos azuis, estranhamente vívidos, em contraste com o resto do corpo deteriorado. Ela me encarou com uma lucidez que não parecia possível para alguém naquele estado. Então, com uma força que não combinava com sua aparência frágil, ela agarrou meu braço. Seus dedos finos se fecharam como garras. E ela falou com uma voz rouca, mas perfeitamente clara. Eles me trancaram aqui para eu apodrecer, mas hoje eu saio e eles ficam. Fiquei sem reação. Tentei acalmá-la, dizendo que estava tudo bem, que estávamos levando ela para o hospital, mas ela continuou me encarando, com um olhar que parecia atravessar minha alma. Então, tão repentinamente quanto acordou, ela fechou os olhos e voltou ao estado semiconsciente anterior. Chegamos ao hospital e a passamos para a equipe da emergência. Expliquei tudo sobre as condições em que ela foi encontrada.
Um dos médicos comentou que era um caso claro de negligência, possivelmente criminoso. A polícia foi notificada para investigar. Voltei para a base para terminar o relatório e passar o plantão. Foi quando ouvi um dos controladores da central comentando sobre 2 chamados que tinham acabado de entrar, quase simultaneamente, algo muito incomum para aquele horário da manhã. E os nomes chamaram minha atenção imediatamente. Eram os 2 filhos da idosa. Seus nomes estavam na identidade dela como parentes a serem notificados, com endereços e telefones. Um teve um AVC fulminante enquanto dirigia para o trabalho, bateu o carro e morreu na hora. O outro sofreu o que parecia ser um acidente doméstico bizarro. Caiu da escada de casa e aterrissou sobre uma tesoura de jardim que estava no chão. A tesoura perfurou seu pescoço. Morreu antes mesmo da ambulância chegar. Os 2 acidentes aconteceram praticamente ao mesmo tempo em partes diferentes da cidade. E o mais estranho, horário estimado das mortes. Exatamente o mesmo momento em que a idosa falou comigo na ambulância. 3 dias depois, passando de carro pela região, decidi dar uma olhada na casa. A polícia já tinha estado lá, investigado tudo, e o caso estava nos jornais locais como idosa mantida em cárcere privado pelos filhos. Aparentemente, eles a mantinham trancada há anos, visitando apenas para deixar comida e alguns remédios, o mínimo para mantê-la viva. Tudo para continuar recebendo a aposentadoria dela, que era boa, pois o marido tinha sido um militar de alta patente. Quando me aproximei, notei algo na frente da casa que não estava lá antes. Na parede externa, alguém tinha pichado uma única palavra em letras grandes e vermelhas: Justiça. Ao me aproximar mais, percebi com horror que não era tinta. Era algum líquido já ressecado, mas que tinha escorrido pela parede. Parecia sangue. A idosa morreu no hospital na mesma noite em que a resgatamos. Os médicos disseram que foi pacífico. Ela simplesmente fechou os olhos e não abriu mais. Uma enfermeira contou que momentos antes de morrer, ela sorriu. Quando perguntaram se estava com dor, ela respondeu: "Não, agora estou livre, e eles também." O caso foi concluído como uma triste história de negligência e abuso de idosos, com a coincidência trágica dos filhos morrerem no mesmo dia. As autoridades nunca ligaram os eventos. Só eu e meus colegas da ambulância sabemos o que realmente aconteceu naquele dia. E às vezes, quando atendemos casos de idosos abandonados ou maltratados, tenho a impressão de ouvir aquela voz rouca sussurrando: "Eles vão ficar. E eu vou sair." Aquele chamado chegou quase no final do plantão. Já passava das 5 da manhã quando a central acionou a ambulância. Idosa com parada respiratória. Endereço numa área mais afastada da cidade, um desses bairros antigos de casas grandes que foram ficando abandonadas com o tempo. A gente foi rápido, eu e mais 2 técnicos. A casa era uma dessas construções antigas, de 2 andares, com um pequeno jardim na frente todo tomado pelo mato. Parecia abandonada. As janelas estavam fechadas com tábuas de madeira e a tinta da fachada estava toda descascada. Um vizinho nos esperava na calçada. Foi ele quem chamou a ambulância. Disse que morava ali do lado há anos e que raramente via movimento na casa. Só um carro que aparecia de vez em quando, geralmente uma vez por semana. Contou que ouviu uns barulhos estranhos durante a madrugada e quando foi verificar pela janela do 2º andar da casa dele, viu uma luz fraca e algo que parecia um corpo caído. A porta da frente estava trancada. Tivemos que entrar com a ajuda da polícia que arrombou. E aí, meu Deus, o cheiro era insuportável. Uma mistura de fezes, comida podre, mofo e algo ainda pior que não consigo nem descrever direito. Cobrimos o rosto com máscaras, mas mesmo assim era difícil respirar lá dentro. A casa por dentro era um cenário de horror.
Lixo acumulado por todo lado, restos de comida espalhados pelo chão, manchas de fezes nas paredes, roupas sujas jogadas pelos cantos. As escadas para o segundo andar estavam parcialmente bloqueadas por móveis quebrados e mais lixo. Tivemos que fazer um caminho, empurrando tudo para o lado. No segundo andar, o cheiro ficava ainda pior. Seguimos até um quarto no final do corredor, de onde vinha uma luz fraquinha, e lá encontramos ela, uma senhora idosa, devia ter seus 80 anos ou mais, deitada numa cama imunda. Estava praticamente esquelética, a pele grudada nos ossos, coberta apenas por um lençol sujo e rasgado. Do lado da cama, uma mesinha com um copo de água pela metade e alguns comprimidos espalhados. Ela ainda respirava, mas com muita dificuldade. A frequência cardíaca estava fraquíssima, a pressão quase inexistente. Tinha escaras por todo o corpo, algumas tão profundas que dava para ver o osso. Sinais claros de desnutrição severa e desidratação. Era evidente que ela estava naquela situação há muito tempo. Colocamos ela no oxigênio portátil e preparamos para remover. Enquanto estabilizávamos para o transporte, encontramos uma carteira de identidade na mesinha ao lado. O nome dela era Maria, tinha 83 anos. Na parede do quarto tinha algumas fotos antigas. Uma mostrava ela mais jovem, com o que parecia ser seu marido, e 2 filhos homens, já adultos. As fotos eram velhas, amareladas pelo tempo. Precisamos chamar reforço para conseguir descer ela pelas escadas. A casa era um labirinto de sujeira e entulho. Quando finalmente conseguimos colocar na ambulância, ela estava um pouco mais estável com o oxigênio, mas ainda em estado crítico. O médico regulador orientou o transporte imediato para o hospital mais próximo. Foi durante o trajeto que aconteceu algo que me deixou gelado. Enquanto checava os sinais vitais dela, de repente ela abriu os olhos. Olhos azuis, estranhamente vívidos, em contraste com o resto do corpo deteriorado. Ela me encarou com uma lucidez que não parecia possível para alguém naquele estado. Então, com uma força que não combinava com sua aparência frágil, ela agarrou meu braço. Seus dedos finos se fecharam como garras. E ela falou com uma voz rouca, mas perfeitamente clara. Eles me trancaram aqui para eu apodrecer, mas hoje eu saio e eles ficam. Fiquei sem reação. Tentei acalmá-la, dizendo que estava tudo bem, que estávamos levando ela para o hospital, mas ela continuou me encarando, com um olhar que parecia atravessar minha alma. Então, tão repentinamente quanto acordou, ela fechou os olhos e voltou ao estado semiconsciente anterior. Chegamos ao hospital e a passamos para a equipe da emergência. Expliquei tudo sobre as condições em que ela foi encontrada. Um dos médicos comentou que era um caso claro de negligência, possivelmente criminoso. A polícia foi notificada para investigar. Voltei para a base para terminar o relatório e passar o plantão. Foi quando ouvi um dos controladores da central comentando sobre 2 chamados que tinham acabado de entrar, quase simultaneamente, algo muito incomum para aquele horário da manhã. E os nomes chamaram minha atenção imediatamente. Eram os 2 filhos da idosa. Seus nomes estavam na identidade dela como parentes a serem notificados, com endereços e telefones. Um teve um AVC fulminante enquanto dirigia para o trabalho, bateu o carro e morreu na hora. O outro sofreu o que parecia ser um acidente doméstico bizarro. Caiu da escada de casa e aterrissou sobre uma tesoura de jardim que estava no chão. A tesoura perfurou seu pescoço. Morreu antes mesmo da ambulância chegar. Os 2 acidentes aconteceram praticamente ao mesmo tempo em partes diferentes da cidade. E o mais estranho, horário estimado das mortes. Exatamente o mesmo momento em que a idosa falou comigo na ambulância. 3 dias depois, passando de carro pela região, decidi dar uma olhada na casa. A polícia já tinha estado lá, investigado tudo, e o caso estava nos jornais locais como idosa mantida em cárcere privado pelos filhos. Aparentemente,
Eles a mantinham trancada há anos, visitando apenas para deixar comida e alguns remédios, o mínimo para mantê-la viva. Tudo para continuar recebendo a aposentadoria dela, que era boa, pois o marido tinha sido um militar de alta patente. Quando me aproximei, notei algo na frente da casa que não estava lá antes. Na parede externa, alguém tinha pichado uma única palavra em letras grandes e vermelhas: Justiça. Ao me aproximar mais, percebi com horror que não era tinta. Era algum líquido já ressecado, mas que tinha escorrido pela parede. Parecia sangue. A idosa morreu no hospital na mesma noite em que a resgatamos. Os médicos disseram que foi pacífico. Ela simplesmente fechou os olhos e não abriu mais. Uma enfermeira contou que momentos antes de morrer, ela sorriu. Quando perguntaram se estava com dor, ela respondeu: "Não, agora estou livre, e eles também." O caso foi concluído como uma triste história de negligência e abuso de idosos, com a coincidência trágica dos filhos morrerem no mesmo dia. As autoridades nunca ligaram os eventos. Só eu e meus colegas da ambulância sabemos o que realmente aconteceu naquele dia. E às vezes, quando atendemos casos de idosos abandonados ou maltratados, tenho a impressão de ouvir aquela voz rouca sussurrando: "Eles vão ficar e eu vou sair." Esse caso aconteceu numa sexta-feira à noite. Eu estava de plantão na ambulância avançada, com o médico e a enfermeira. O chamado veio por volta das 11h30, jovem baleado durante um assalto num ponto de ônibus. A central informou que a vítima era um adolescente de 16 anos, atingido no tórax. A situação era crítica, mas ele ainda estava consciente quando os primeiros socorristas chegaram. A gente chegou rápido no local. Era uma avenida movimentada, perto de um shopping. Tinha uma pequena multidão em volta, algumas pessoas tentando ajudar, outras só filmando com o celular, como sempre acontece. O garoto estava deitado no chão, com a camiseta encharcada de sangue. Um rapaz que parecia ser amigo dele pressionava um casaco dobrado contra o ferimento, tentando estancar o sangramento. Afastamos as pessoas e começamos o atendimento. O ferimento era grave, um tiro que entrou pelo lado direito do tórax. Havia grande risco de ter atingido o pulmão ou vasos importantes. A pressão dele estava caindo, mas ainda estava consciente e falava, o que era um bom sinal. Estabilizamos o melhor possível para o transporte, colocamos no oxigênio e partimos para o hospital. A essa altura, ele ainda tinha chance. Se chegássemos rápido ao centro cirúrgico, dava para salvar. Durante o trajeto, eu fiquei monitorando os sinais vitais, enquanto o médico mantinha a via aérea e a enfermeira cuidava do acesso venoso. O garoto, que descobrimos se chamar Ricardo, estava assustado, mas estranhamente calmo para alguém naquela situação. Em determinado momento, ele esticou a mão e segurou a minha. E aí aconteceu algo que nunca vou esquecer. Ele olhou para mim com uma clareza nos olhos que não parecia possível para alguém perdendo tanto sangue. Então, ele sorriu. Não era um sorriso de dor ou delírio. Era um sorriso genuíno, quase feliz. E disse com uma voz surpreendentemente firme: "Agora eu vou conhecer meu irmãozinho. Ele me chama toda noite." Confesso que fiquei sem reação. Pensei que fosse o início de um delírio pela perda de sangue ou pela queda de oxigênio no cérebro. Tentei acalmá-lo. Falei que ele ia ficar bem, que logo estaria no hospital. Mas ele continuou sorrindo, como se soubesse de algo que eu não sabia. Olhava às vezes para o canto vazio da ambulância, como se tivesse alguém ali que só ele conseguia ver. Os sinais vitais dele começaram a piorar rapidamente nos últimos minutos, antes de chegarmos ao hospital. A pressão caiu muito, e a saturação também. O médico já preparava para intubar quando chegamos na emergência. A equipe do hospital assumiu rapidamente, e ele foi levado direto para a sala de trauma. Parecia que tínhamos chegado a tempo.
Enquanto preenchíamos a papelada, a mãe dele chegou. Estava em pânico, como é de se esperar. Tentamos acalmá-la. Explicamos que ele tinha sido atendido rapidamente e que os médicos estavam fazendo tudo possível. Foi quando ela começou a contar algo que me deixou arrepiado. Ela disse que Ricardo tinha um irmão gêmeo que morreu durante o parto. Eles nunca contaram para ele quando criança, mas há poucos meses, ao fazer 16 anos, acharam que ele já tinha idade para saber. Desde então, ele vinha agindo estranho. Dizia que ouvia alguém chamando ele à noite, que sentia como se tivesse alguém sempre ao lado dele, principalmente quando estava sozinho. Chegou a dizer para a mãe que às vezes via um rapaz igualzinho a ele, parado no pé da cama, sorrindo e esperando. A mãe achava que era só o impacto emocional da notícia. Ricardo sempre quis ter um irmão, e descobrir que teve um gêmeo que morreu mexeu muito com ele. Mas nos últimos dias, ele estava ainda mais estranho. Dizia que o irmão estava esperando ele, que logo eles estariam juntos de novo. A mãe até tinha marcado uma consulta com um psicólogo para a semana seguinte. Enquanto ela contava isso, uma enfermeira saiu correndo da sala de trauma. Precisavam de mais sangue. Ele tinha entrado em parada cardiorrespiratória. A equipe trabalhou por quase 1 hora, mas não conseguiram reverter. Ricardo faleceu poucos minutos depois. A causa da morte foi hemorragia interna e choque hipovolêmico. O tiro tinha atingido uma artéria importante e, mesmo com todo o esforço, não deu para salvar. O que aconteceu depois é a parte que eu nunca contei para ninguém, além dos meus colegas de equipe. Quando declararam o óbito, eu estava perto da sala, ajudando a levar mais suprimentos. Todos ouviram claramente o som do último batimento cardíaco no monitor. E depois a linha plana, acompanhada do bip contínuo que todos nós conhecemos. Mas logo antes disso, houve outro som. Um riso abafado, como se alguém dentro da sala tivesse dado uma risadinha baixa. Todo mundo se olhou, confusos. Ninguém tinha rido, claro. Não em uma situação dessas. Os médicos acharam que tinha sido algum problema com os equipamentos, um ruído estranho do monitor ou do respirador. Mas eu sabia o que tinha ouvido. Dias depois, voltei para buscar meu jaleco que tinha esquecido no hospital. Um dos técnicos da emergência, que também estava lá naquela noite, me chamou para mostrar algo. As ambulâncias avançadas têm gravadores de áudio para finalidades de documentação médica. Ele tinha acabado de revisar a gravação daquela noite para anexar ao relatório. E ali, nos momentos finais, quando os sinais vitais de Ricardo começaram a cair drasticamente, dava para ouvir claramente não uma, mas 2 risadas baixas. A primeira era de Ricardo, tenho certeza. A segunda não era de ninguém da equipe. O mais estranho, no momento exato em que ele faleceu no hospital, o relógio da nossa ambulância, que estava estacionada lá fora, parou de funcionar. Nunca mais conseguiram fazer ele voltar a marcar a hora certa. Sempre que alguém ajustava, ele voltava para o horário exato da morte de Ricardo. Depois de várias tentativas, acabaram trocando o relógio inteiro. Sou uma pessoa racional, sempre fui. Mas tem coisas nessa profissão que a gente simplesmente não consegue explicar. Às vezes, quando estou transportando algum paciente grave, principalmente adolescentes, tenho a impressão de ver 2 vultos no canto da ambulância. E sempre que isso acontece, por algum motivo, o paciente se recupera, mesmo quando as chances são mínimas, como se tivesse alguém ali do outro lado dizendo: ainda não é a hora desse. Aquele incêndio foi um dos piores que já atendi na minha vida. Não pelo tamanho das chamas ou pela estrutura comprometida, mas pelo que encontramos lá dentro. Era uma casa simples, num bairro afastado. A central recebeu o chamado por volta das 3 da manhã. Vizinhos viram a fumaça e as chamas saindo da parte de trás da casa. Quando chegamos, os bombeiros já estavam lá combatendo o fogo.
A mãe estava na frente da casa, histérica, gritando que a filha ainda estava lá dentro. O pai estava do lado dela, parado, com um olhar estranho. Na hora não dei muita importância, sabe? Pessoas reagem de formas diferentes em situações extremas. Alguns gritam, outros entram em choque e ficam paralisados. Logo, os bombeiros conseguiram controlar as chamas o suficiente para entrar e fazer o resgate. Foi quando eles trouxeram a criança, uma menina de uns 5 anos, toda queimada, desacordada. Ela foi encontrada nos fundos da casa, no que parecia ser um quartinho de despejo. Nas mãozinhas dela ainda tinha um boneco parcialmente derretido pelo calor. A imagem dessa cena não sai da minha cabeça até hoje. A gente começou os procedimentos de emergência imediatamente. Entubar, acesso venoso, monitorar os sinais vitais. As queimaduras eram extensas, mais de 60% do corpo. A situação era gravíssima. Enquanto trabalhávamos, a mãe se aproximou, chorando desesperadamente. Mas o pai continuava lá, parado, observando de longe, sem demonstrar nenhuma emoção. Achei aquilo muito estranho, mas o foco era salvar a criança. Estabilizamos ela o melhor que pudemos e partimos para o hospital. A mãe quis ir junto na ambulância. O pai disse que ia depois com o próprio carro. Durante o trajeto, entre os soluços, a mãe começou a contar coisas perturbadoras. Que o marido bebia muito, que tinha sido agressivo nas últimas semanas, que a menina tinha medo dele. Chegando no hospital, a equipe do pronto-socorro assumiu o caso. A menina foi direto para a UTI. A situação era crítica, mas ela ainda tinha chance. Enquanto ajudava a transferir os equipamentos, ouvi um dos policiais que tinha ido à cena conversar com um médico no corredor. Ele tinha informações preliminares da investigação, e o que ouvi gelou meu sangue. As evidências iniciais apontavam que o incêndio tinha começado do lado de fora do quartinho onde a menina foi encontrada, e a porta estava trancada, por fora. Pior, encontraram um galão de gasolina perto, com as digitais do pai. Mais tarde, soubemos que ele tinha confessado. Disse que só queria dar um susto na menina para ela aprender a obedecer. Ele trancou a própria filha e colocou fogo, achando que os bombeiros chegariam a tempo ou que ele mesmo conseguiria apagar depois. A menina lutou por 3 dias na UTI. Acompanhei o caso de perto, porque aquilo tinha mexido comigo de um jeito diferente. Mas no 4º dia, o organismo dela não aguentou. Falência múltipla dos órgãos. Quando soube da notícia, chorei como se fosse minha própria filha. O pai foi preso, claro, acusado de homicídio qualificado. Mas para mim, parecia pouco perto do que ele tinha feito. 2 semanas depois, estávamos de plantão quando veio um chamado urgente. Atropelamento na avenida principal. Vítima em estado grave. Quando chegamos lá, levei um choque. Era ele, o pai. Estava caído no meio da pista, com ferimentos brutais. O tipo de impacto que só se vê quando um veículo passa por cima da vítima várias vezes. Enquanto iniciávamos os procedimentos, notei que a respiração dele era superficial, mas ainda estava consciente. Olhou para mim e pareceu me reconhecer. Tentou dizer algo, mas só saiu sangue da boca. Os ferimentos eram tão graves que era um milagre ele ainda estar vivo. O estranho é que não tinha marcas de frenagem na pista, como se o veículo tivesse acelerado de propósito. O motorista que o atropelou estava em estado de choque, sendo amparado por algumas pessoas na calçada. Me aproximei rapidamente dele, enquanto meus colegas continuavam o atendimento. E o que ele disse não fazia sentido algum. Jurou que não tinha visto ninguém na frente do carro, que estava dirigindo normalmente quando sentiu o impacto, como se algo tivesse aparecido do nada na frente dele. Voltei para ajudar no atendimento, e foi quando notei algo que me deixou arrepiado da cabeça aos pés. No asfalto, ao lado do corpo dele, alguém tinha escrito algo com o próprio sangue da vítima. A frase era clara: "A justiça vem." A letra parecia de criança,
trêmula e desajeitada, mas o sangue ainda estava fresco, tinha acabado de ser escrito. Levamos ele para o hospital, mas ele não resistiu. Morreu na ambulância, ainda tentando dizer algo que ninguém entendeu. A investigação do atropelamento foi inconclusiva. As câmeras de segurança da avenida mostraram algo inexplicável. O homem realmente parecia ter surgido do nada, no meio da pista, como se tivesse sido jogado por uma força invisível. E nenhuma câmera captou quem escreveu a mensagem com sangue. O motorista foi liberado, não tinha bebido, não estava em alta velocidade, e vários testemunhos confirmaram sua versão de que a vítima apareceu subitamente. O caso foi arquivado como acidente inexplicável. Mas eu e meus colegas que atendemos os dois casos, o do incêndio e o do atropelamento, sabemos que teve algo mais ali. Algo que não dá para explicar com lógica ou ciência. Na semana seguinte ao atropelamento, voltei ao hospital para visitar um paciente e encontrei a mãe da menina. Ela estava estranhamente calma. Quando comentei sobre a coincidência trágica do ex-marido dela, ela apenas deu um sorriso triste e disse: "Minha filha sempre falava que tinha um amiguinho invisível que protegia ela. Eu nunca acreditei. Agora eu acredito. Nunca mais comentei esse caso com ninguém fora da equipe. Ninguém acreditaria mesmo. Mas desde então, toda vez que atendo um caso de violência contra a criança, tenho a sensação de que algo observa, algo espera. E às vezes, quando estou sozinho na ambulância à noite, juro que ouço uma risadinha infantil, seguida de um sussurro: a justiça sempre vem." Foi numa madrugada de quinta para sexta. Eu estava na ambulância com o Marcelo. Era nosso último plantão da semana. A noite estava calma, quase não tinha chamado. A gente estava até conversando sobre isso, como era estranho não ter nenhuma ocorrência numa noite de quinta. Por volta das 3 da manhã, a central acionou a gente. Um motorista de caminhão tinha ligado dizendo que viu uma criança sozinha andando no acostamento da rodovia, naquela parte que passa perto da área rural. O cara não podia parar por causa da carga, mas ligou para o socorro. A central mandou a gente e avisou a polícia também. Chegamos primeiro no local. Era uma parte bem escura da rodovia, sem iluminação. Só os faróis da ambulância mesmo. Estacionamos no acostamento, ligamos o pisca-alerta e pegamos as lanternas para procurar. Não demorou muito, a gente viu. Era uma menina, devia ter uns 8, 9 anos. Estava parada, em pé, bem na beirada do acostamento. Descalça, usando uma camisola branca simples. O cabelo dela era comprido e escuro, todo embaraçado, e tinha algo estranho nela. Mesmo de longe, dava para ver que ela estava machucada. A camisola tinha manchas escuras e os braços dela tinham marcas, pareciam hematomas. Eu me aproximei devagar, falando calmamente para não assustar ela. Perguntei o nome dela, onde ela morava, o que tinha acontecido. Ela não respondia. Só ficava ali, parada, olhando para baixo. Quando cheguei mais perto, vi que os pés dela também estavam machucados, sujos de terra e sangue seco, como se tivesse andado muito sem sapatos. Abaixei na altura dela e falei que a gente estava ali para ajudar, que ia levar ela para um lugar seguro. Foi quando ela levantou a cabeça e olhou para mim. Nunca vou esquecer aquele olhar. Não era um olhar de criança, era um olhar vazio, distante, como se ela tivesse visto coisas que nenhuma criança deveria ver. Ela não falou nada. Só esticou o braço e me entregou um pedaço de papel dobrado. Parecia ter sido arrancado de um caderno. Quando abri, quase deixei cair. Era um bilhete escrito com algo vermelho escuro que parecia sangue seco. Em letras tortas maiúsculas dizia só: "Não me deixa voltar." Olhei para o Marcelo, que estava logo atrás de mim, para mostrar o bilhete. Quando voltei a olhar para a menina, ela não estava mais lá. Sumiu, em questão de segundos. Não tinha como ela ter corrido para lugar nenhum sem a gente ver. De um lado da estrada era só mato fechado, do outro era um barranco. A gente procurou com as lanternas, chamou, olhou embaixo da ambulância,
nos arbustos perto. Nada. Era como se ela tivesse evaporado. O Marcelo até achou que eu estava de brincadeira com ele, que não tinha criança nenhuma. Mas aí mostrei o bilhete que ainda estava na minha mão. A polícia chegou uns 10 minutos depois. Contamos o que tinha acontecido. Eles também acharam estranho. Começaram a procurar pela área com os faróis da viatura. Nada. Um dos policiais conhecia a região e disse que tinha um caminho por dentro do mato que levava a algumas chácaras e sítios. Eles iriam verificar depois que amanhecesse. A gente voltou para a base, mas eu não consegui ficar tranquilo. Aquele bilhete não saía da minha cabeça. Não me deixa voltar. Voltar para onde? Para quem? E por que ela estava naquele estado? Guardei o bilhete numa pasta, pensando em entregar para a polícia depois. No dia seguinte, a polícia entrou em contato comigo. Tinham feito buscas pelo caminho que levava aos sítios. Não encontraram a menina, mas acharam algo perturbador. Uma das chácaras, que parecia abandonada, tinha sinais de ocupação recente. Dentro da casa, no porão, tinha um colchão velho com correntes do lado, como se alguém tivesse sido mantido preso ali. Na parede, tinham inscrições estranhas, símbolos que ninguém reconhecia. Nas buscas mais detalhadas, dias depois, a perícia encontrou restos de velas pretas, ossos de animais e, o mais chocante, ossos pequenos que pareciam ser humanos, talvez de criança. Abriram uma investigação, mas não conseguiram identificar os donos do lugar. Pelos vizinhos, souberam que a chácara tinha sido alugada recentemente por um casal estranho, que quase não aparecia por lá. Ninguém sabia direito quem eram. Fui chamado para depor e entreguei o bilhete. A perícia analisou e confirmou que realmente era sangue humano. Mas o DNA não bateu com nenhum caso de criança desaparecida no sistema. Isso foi há quase 6 meses. A polícia ainda investiga, mas não acharam nada conclusivo. O caso da menina virou mais um mistério sem solução. Quanto a mim, nunca mais pego aquele trecho da rodovia de madrugada. Toda vez que passo por ali, mesmo de dia, sinto como se tivesse alguém me observando do meio do mato. E às vezes, quando está muito quieto no plantão, eu juro que ouço uma voz de criança dizendo baixinho: "Não me deixa voltar." Como se ela estivesse me pedindo uma ajuda que eu não consegui dar a tempo. É um peso que vou carregar pelo resto da vida. Aquele chamado veio numa segunda-feira à noite. Eu estava com o Pedro na ambulância básica, ele de técnico e eu de motorista socorrista. A central passou um caso de uma mulher desacordada, num lugar meio afastado. Era uma dessas áreas que fica entre o urbano e o rural, sabe? Um desses lugarejos que nem nome direito tem. A gente pegou a rodovia e entrou numa estrada de chão. Já era umas 11 da noite. Choveu durante o dia e a estrada estava uma sopa de lama. A ambulância patinava toda hora e a gente achava que não ia conseguir chegar. O rádio também não ajudava. O sinal ia e voltava e muitas vezes a gente só ouvia chiado quando a central tentava falar com a gente. Depois de quase 1 hora procurando, achamos o tal lugar. Era uma casinha simples, de madeira, dessas que parecem que vão cair a qualquer ventinho mais forte. Não tinha outras casas por perto. Só mato e escuridão. Não tinha nem luz elétrica. A central falou que foi uma vizinha que ligou, mas a gente não viu nenhuma outra casa ali por perto. A porta estava entreaberta. Chamamos e ninguém respondeu. Entramos com cuidado, com as lanternas acesas. E aí a gente viu. Uma senhora, devia ter uns 70 anos, deitada numa cama no canto da sala. Ela estava pálida demais, quase azulada. A respiração era fraca e irregular. O Pedro checou os sinais vitais enquanto eu preparava a maca. A pressão dela estava lá embaixo, a saturação também. Parecia que ia e voltava da consciência. Numa dessas, ela abriu os olhos e segurou forte no meu braço. Falou alguma coisa que não consegui entender direito. Parecia: "Vocês não deviam ter vindo", mas estava tão fraquinho que não tenho certeza.
A gente estabilizou ela o melhor que deu, colocou no oxigênio portátil e transferiu para a maca. Não tinha ninguém mais na casa. Nenhum parente, nenhum documento, nada. A casa parecia quase vazia, com pouquíssimos móveis. Só uma mesa velha, a cama e um armário pequeno. Nem foto de família tinha. E estava frio lá dentro, mais frio do que o normal para a época do ano. Colocamos ela na ambulância e partimos de volta. Eu tentei contato com a central para avisar que estávamos a caminho, mas o rádio não funcionava mais. Só chiado. O celular também não pegava por ali. Isso não era tão incomum naquela região, então a gente seguiu o protocolo de dirigir direto para a unidade mais próxima. No meio do caminho, a senhora começou a ficar mais agitada. Tentou levantar algumas vezes, falava coisas desconexas, chamava por alguém, um nome que parecia ser Antônio. O Pedro tentava acalmá-la, mas estava difícil. Os sinais vitais dela pioraram bastante. A gente acelerou. Foi aí que o rádio voltou a funcionar, mas só saía uma voz estranha, tipo um sussurro misturado com estática. Não dava para entender o que dizia. O Pedro tentou responder, mas nada. Depois de uns 5 minutos, o rádio morreu de vez. Conseguimos chegar na UPA depois de quase 40 minutos de viagem. Quando entramos com a maca, a recepcionista já olhou com uma cara estranha. Fui passar os dados do atendimento e ela perguntou de onde vinha o chamado. Expliquei tudo certinho, o número do protocolo que a central tinha passado, o endereço, e aí ela me deu a notícia. Mas não teve nenhum chamado para essa região hoje, nem ontem. Na verdade, faz tempo que não atendemos nada por lá. Achei que era confusão dela, porque a gente tinha o número do protocolo anotado na ficha. Mostrei para ela, mas quando ela verificou no sistema, não constava nada, nenhum registro de chamado, nenhum protocolo com aquele número, como se nunca tivesse existido. O Pedro chamou o médico de plantão para passar o caso da paciente. Eu fui junto. Quando chegamos na sala de emergência, não tinha ninguém na maca. Literalmente ninguém. A senhora tinha sumido. Procuramos por toda a unidade. Perguntamos para todo mundo. Ninguém tinha visto nada. Era como se ela nunca tivesse estado lá. A supervisora foi chamada e a gente teve que explicar tudo. Eles acharam que a gente estava pregando uma peça. Ou pior, que tinha inventado um atendimento. Mas eu e o Pedro sabíamos o que tínhamos visto. E ainda tínhamos as anotações dos sinais vitais, os insumos que usamos, tudo registrado. Acabou que a coordenação mandou a gente voltar ao local no dia seguinte, com a supervisora junto, para tentar entender o que tinha acontecido. Quando chegamos lá, a casa estava vazia. Não só sem pessoas, mas completamente vazia. Sem a cama, sem a mesa, sem nada. E tinha uma coisa ainda mais estranha. A casa parecia abandonada há anos. Tinha teia de aranha por todo canto. O teto estava parcialmente caído e crescia mato pelo chão. A supervisora ficou sem palavras. Perguntou se tínhamos certeza que era o mesmo lugar. Era sim, o mesmo caminho, a mesma casinha de madeira, só que completamente diferente do que tínhamos visto na noite anterior. Voltando para a unidade, decidimos passar na delegacia e verificar se tinha algum registro daquela região. O delegado, que era conhecido nosso, pesquisou e encontrou algo interessante. Naquele endereço, há uns 20 anos, morava uma senhora chamada Maria. Ela tinha morrido sozinha em casa e o corpo só foi encontrado dias depois por acaso, quando um carteiro passou por lá. E o mais estranho, ela tinha morrido chamando pelo marido, Antônio, que tinha falecido anos antes. Nunca mais falei disso com ninguém além do Pedro. As pessoas iam achar que a gente tinha ficado maluco, mas até hoje, quando toca a sirene de chamado, eu fico com receio de ter que ir naquela região de novo. E sempre verifico 2 vezes se o protocolo da central está certo. Tem coisas que a gente não consegue explicar nessa profissão, e talvez seja melhor assim. Aquela noite de plantão começou agitada.
Choveu o dia inteiro e a cidade estava um caos. Eu estava na ambulância avançada, sabe? Aquela que tem médico e tudo. Aí veio o chamado. Um senhor tinha passado mal numa lanchonete do centro, próximo à rodoviária. Quando a gente chegou, ele já estava deitado no chão. Um monte de gente em volta, todo mundo nervoso. O médico logo começou o atendimento. Um senhor de uns 60 e poucos anos, cara bem branca, suando frio. A gente tentou de tudo. Desfibrilador, adrenalina, massagem cardíaca, nada adiantou. Ele teve um infarto fulminante, daqueles que mesmo com socorro rápido não tem jeito. Depois de quase 40 minutos tentando, o doutor declarou o óbito ali mesmo. A gente teve que esperar a polícia chegar, fazer o boletim de ocorrência, toda aquela burocracia. Como não tinha ninguém da família por perto, a gente ficou responsável por transportar o corpo para o IML. Cobrimos ele com um lençol branco, colocamos na maca e seguimos viagem. Era por volta das 11 da noite e a chuva tinha aumentado bastante. Eu estava dirigindo, com o doutor do meu lado, preenchendo os papéis. No banco de trás, o técnico de enfermagem tinha ido junto, mas estava cochilando, coitado, emendando o plantão. A gente pegou uma avenida mais deserta, porque o trânsito no centro estava terrível mesmo com aquela hora. Olhei no retrovisor interno para checar se a maca estava bem presa, e aí eu vi. O lençol estava se mexendo na altura do peito. Não era o balanço da ambulância, não. Era como se o cara estivesse respirando. Pensei, caramba, será que o doutor errou? O cara tá vivo? Mas não falei nada, achei que podia ser impressão minha. A gente seguiu mais uns 2 quilômetros. Voltei a olhar no retrovisor e o lençol continuava se mexendo. Sutilmente, mas se mexendo. Chamei o doutor. Doutor, dá uma olhada lá atrás, acho que tem algo errado. Ele se virou, olhou bem e disse que era só o balanço normal da ambulância. Continuamos. A chuva estava mais forte e a visibilidade não estava das melhores. Eu me concentrei na estrada, mas alguma coisa me incomodava. Sentia como se tivesse mais alguém acordado ali além de mim e do doutor. Olhei de novo no retrovisor e quase bati numa árvore. O lençol tinha escorregado um pouco e o rosto do homem estava aparecendo. Os olhos dele estavam abertos, arregalados, e ele estava me encarando pelo retrovisor. Eu quase gritei. Pisquei forte, achando que estava vendo coisas. Quando abri os olhos de novo, ele continuava lá, me olhando fixamente. E então, ele piscou. Piscou e fez algo parecido com um sorriso. Um cara morto, atestado pelo médico, com quase 3 horas de óbito, estava me olhando e sorrindo pelo retrovisor. Encostei a ambulância no acostamento com o coração na boca. O doutor perguntou o que tinha acontecido, se eu estava passando mal. Não consegui falar nada, só apontei para o retrovisor. Ele olhou e não viu nada de anormal. Na hora que ele virou para trás para conferir, o rosto do homem já estava coberto de novo, como se o lençol tivesse voltado para o lugar. O doutor achou que eu estava cansado. Falou para eu deixar ele dirigir. Trocamos de lugar e eu fiquei olhando fixo para o banco de trás, esperando qualquer movimento. Nada aconteceu. Chegamos no IML, fizemos a entrega do corpo. O plantonista de lá recebeu, conferiu os documentos, tudo certinho. Não comentei nada sobre o que tinha visto, ia parecer maluco. No outro dia, fiquei sabendo que o tal do homem que a gente transportou tinha dado trabalho lá no IML. O plantonista disse que quando foi preparar o corpo, ele estava todo contorcido, como se tivesse se mexido dentro do saco. Acharam que a gente tinha deixado ele mal posicionado, mas não tinha como. A gente deixou ele certinho, esticado, do jeito que manda o protocolo. Não contei para ninguém o que vi aquela noite. Nem sei se realmente aconteceu ou se foi só o cansaço me pregando uma peça. Mas uma coisa eu sei. Depois daquilo, ninguém mais quis fazer transporte de corpo sozinho naquela ambulância. Mesmo sem eu ter contado nada, parecia que todo mundo sentia algo errado. Teve gente que disse que ouvia a respiração quando não tinha paciente nenhum lá atrás. Outros juravam que as macas se mexiam sozinhas quando ninguém estava olhando. O pior
Foi quando um dos técnicos novos veio me perguntar quem era o senhor de idade que às vezes aparecia sentado no banco traseiro da ambulância. Segundo ele, o velho ficava lá quietinho, só observando, e desaparecia quando alguém tentava falar com ele. A descrição batia certinho com o nosso passageiro daquela noite. A ambulância acabou sendo transferida para outra unidade depois de vários pedidos da equipe. Ninguém aguentava mais trabalhar com ela. Nem sei onde está agora. Só sei que não gosto nem de lembrar daquele sorriso no retrovisor. Se tem uma coisa que aprendi nessa profissão, é que a linha entre a vida e a morte, às vezes, é mais confusa do que a gente imagina. Aquele chamado chegou quando eu já estava quase terminando o meu plantão. A central acionou a gente para uma tentativa de suicídio num conjunto habitacional. Uma mulher que tinha se jogado do terceiro andar. Quando eu ouvi isso, já imaginei o pior. Esse tipo de queda geralmente não deixa muita chance. A gente chegou rápido, em menos de 10 minutos. O prédio era simples, daqueles amarelados da Cohab, sabe? Tinha uma pequena multidão em volta dela. Uns curiosos, outros moradores assustados. Uma senhora idosa chorava muito, acho que era parente. A mulher estava caída no chão, sobre uns arbustos que talvez tenham amortecido um pouco a queda. Meu parceiro afastou o pessoal enquanto eu me aproximava dela. Pela posição, dava para ver que ela tinha várias fraturas. As pernas estavam num ângulo impossível, e um dos braços também. Mas o mais surpreendente é que ela ainda respirava. Fraco, irregular, mas respirava. Verificamos os sinais vitais, e ela estava com a pressão baixíssima, taquicardia, mas consciente, embora confusa. Estabilizamos o pescoço com o colar cervical e preparamos a prancha. Quando fomos colocá-la, aconteceu algo que me deixou gelado. Ela abriu os olhos de repente, olhou direto para mim e agarrou meu jaleco com uma força que não parecia possível para o estado dela. Foi aí que ela sussurrou: "Por favor, não me leva de volta. Ele está lá." A voz dela saiu rouca, quase inaudível, mas as palavras eram claras. Pensei que fosse delírio pela dor ou pelo trauma da queda. Isso é comum em pacientes graves. Completamos a imobilização e a levamos para a ambulância. Durante o trajeto, tentamos acessar uma veia para começar a medicação, enquanto monitorávamos os sinais vitais. Foi no meio do caminho para o hospital que as coisas começaram a ficar estranhas. Os batimentos dela começaram a cair sem nenhuma razão aparente. A gente não tinha dado nenhuma medicação que pudesse causar isso, e não havia sangramento visível que justificasse uma queda tão brusca. Ela estava estável 1 minuto antes. Preparamos o desfibrilador, já pensando que poderia ser uma parada cardíaca iminente, mas os batimentos só continuavam caindo. E aí ela começou a ficar ainda mais agitada. Murmurava coisas desconexas, olhava para os cantos da ambulância como se estivesse vendo algo que a gente não via. As pupilas dela estavam dilatadas, não reagiam direito à luz. Foi quando tentei acalmá-la, segurando sua mão, que notei a expressão no rosto dela. Era puro pavor. Não era só dor nem confusão, era medo. O tipo de medo primitivo, visceral, que a gente só vê em quem sabe que algo terrível vai acontecer. E o pior, ela olhava fixamente para o teto da ambulância. Seguia o olhar dela, mas não tinha nada lá. Só o teto da ambulância, com as luzes e equipamentos de sempre. Mas ela não desgrudava os olhos daquele ponto, como se visse algo descendo em direção a ela. Os lábios dela tremiam e ela sussurrou de novo: "Ele veio me buscar." Então os monitores começaram a apitar descontroladamente. Ela entrou em parada cardiorrespiratória. Iniciamos as manobras de reanimação imediatamente. Massagem cardíaca, ventilação, adrenalina, tudo o que o protocolo manda. Mas não tinha jeito.
Era como se algo estivesse puxando ela para longe da gente, não importa o que fizéssemos. Durante as tentativas de reanimação, a temperatura dentro da ambulância caiu drasticamente. Era verão, devia estar uns 30 graus lá fora, mas de repente parecia que estávamos num freezer. Meu parceiro também notou, perguntou se eu tinha ligado o ar-condicionado no máximo. Mas nem tinha ar-condicionado ligado. Depois de quase 20 minutos tentando, tivemos que declarar o óbito. O médico regulador concordou pelo rádio. Quando paramos as manobras, olhei para o rosto dela. Estava congelado naquela mesma expressão de terror, os olhos arregalados, ainda fitando o teto. Cobri o corpo dela com o lençol, mas não conseguia tirar da cabeça aquelas palavras. Não me leva de volta. Ele está lá. Chegando no hospital, enquanto preenchíamos a papelada, um policial que estava lá falou que já conhecia o caso dela. Disse que ela tentava se matar pela 3ª vez, que tinha um ex-marido violento, que mesmo com medida protetiva, continuava perseguindo ela. A família tinha relatado que ela vivia dizendo que conseguia sentir quando ele estava por perto, que ele tinha prometido que se ela tentasse fugir de novo, ia levar ela para o inferno. Fiquei pensando nisso o resto do dia. Quando voltamos para a base, perguntei para o meu parceiro se ele tinha ouvido o que ela sussurrou na ambulância. Ele disse que não, que só viu ela mexendo os lábios, mas não ouviu nada. Isso me deixou ainda mais inquieto. Uma semana depois, a gente soube que o ex-marido dela foi encontrado morto no apartamento. O estranho é que ele morreu exatamente na mesma hora que ela, do outro lado da cidade. E segundo os vizinhos, as últimas palavras dele foram um grito: "Não vou sozinho." Até hoje não consigo entender direito o que aconteceu naquela ambulância. Se foi coincidência ou algo mais. Só sei que agora, sempre que entro naquela mesma viatura, sinto um frio estranho. E às vezes, quando olho para o teto, tenho a impressão de ver uma sombra se movendo. Como se algo ou alguém estivesse esperando lá em cima.